Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje a respeito da essência da medicina integrativa. Por que eu me apaixonei tanto por essa vertente da medicina, né, pessoal? Na verdade, até escutei de um colega semana passada, esse termo é redundante, né, na medicina integrativo. Por quê? Porque toda prática médica deveria ser integrativa, né? Deveríamos olhar o paciente como um todo. A gente não deve segmentar esse paciente, porque senão a gente se perde. Mas o que aconteceu, pessoal? A medicina, ela se evoluiu de tal forma que ela foi se segmentando e se subespecializando, ao ponto que, se hoje você tem um problema ortopédico no ombro, você vai no ortopedista, especialista em ombro. Se você tem um problema no olho e é de córnea, você vai no oftalmologista, especialista em córnea. Veja o grau. Eu, também, sou anestesiologista, há 15 anos faço anestesia somente para cirurgias plásticas, né? Então, a gente percebe que a medicina, ela teve esse caminho e foi muito bom, porque quando você se subespecializa, você conhece mais daquele assunto. Porém, os demais vão ficando esquecidos. E qual que, para mim, é a grande função do médico integrativo? Gente, é a mesma função, com um pouco mais de estudo, né? Daquele clínico geral lá de trás, que te examinava, que te olhava desde a unha do pé até o fio de cabelo, né? Ele gastava ali 1 a 2 horas numa consulta, e é por isso que a nossa consulta é tão demorada, né? Por quê? Porque eu preciso entender quem é o ser humano. Não é só aquela gordurinha abdominal que está incomodando. Eu preciso entender a cabeça desse paciente, aonde ele vive, o que ele faz, com o que ele trabalha, como é que é o relacionamento dele com a família, com os filhos, no trabalho, o que isso influencia na saúde dele como um todo. E isso, pessoal, leva tempo, né? A gente precisa conhecer a pessoa. Então, a medicina integrativa nos fornece isso, com um pouco mais de estudo, né, que aquele clínico geral lá de trás, a gente consegue abordar vários temas de forma holística. Por exemplo, um paciente obeso, na grande maioria das vezes, ele tem um transtorno psiquiátrico, ele tem uma depressão, ou ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Isso é muito comum. E às vezes esse paciente vai no psiquiatra e o psiquiatra passa uma medicação para ele, para a depressão, que inclusive aumenta o apetite. E esse cara vai engordar mais, né? Então, essa é a questão, individualizar o paciente. Se eu identifico um paciente com um transtorno de ansiedade generalizado, eu vou buscar uma medicação para ele que não interfira ou que interfira no mínimo no seu apetite ou que diminua o seu apetite. Essa é a nossa abordagem. Não é enxergar apenas, eu sou cardiologista, tá aqui no meu consultório, vou medir a pressão está ótima. Mas o paciente está obeso, não importa, o que importa é que a pressão está ótima, ele não tem nenhuma arritmia, enfim, tá bom. Mas não tá bom, esse paciente está inflamado, ele está obeso, ele está doente, ele não é só uma pressão alta, né? Então, gente, principalmente esse componente de ansiedade, que é muito comum nas pessoas com sobrepeso e com obesidade, às vezes ela é causa e às vezes ela é consequência também, né? Porque quando a pessoa se encontra naquela situação que a autoestima baixa demais, ela começa a entrar num estado de ansiedade e às vezes aí ela vai comer mais ainda, né? Então a gente precisa identificar esse paciente, quais são as causas do problema. Na maioria das vezes é multifatorial, não é uma única causa. Não é porque ele tem uma genética ruim, não é porque ele não pratica só atividade física. Existem várias causas, né? Então, por isso que você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de alguém para estar te orientando, né? Estar correlacionando de forma melhor as medicações que você usa, os problemas que você tem e tentar uma vida com mais equilíbrio, tá certo?
Pessoal, se vocês gostaram desse tema, mande dúvidas, mande perguntas e encaminhe para quem quer que seja. Um abraço, com Deus.